Olá, tudo bem com você? Muito boa noite, seja bem-vindo à nossa programação. Esse é o Saúde Ativo, o programa que fala sempre sobre a sua saúde e, claro, assuntos importantíssimos para tratar com você, tirar suas dúvidas e trazer, inclusive, notícias sobre inovações nessa área, enfim. Hoje, para conversar conosco, o Dr. Rodrigo Vieira, ele que é cardiologista também, intervencionista, professor da área acadêmica, enfim, está conosco aqui, é um nosso parceiro e vamos conversar hoje sobre um assunto extremamente importante, exercícios físicos, né? Começando o ano, muita gente aí ainda seguindo esse projeto verão, apesar de janeiro já estar acabando, mas algumas pessoas seguem nesse ritmo desenfreado de exercícios físicos, muitas vezes, sem ter a certeza que isso é de fato benéfico para o seu coração, para o seu sistema cardiovascular. É sobre isso que nós vamos conversar essa noite especificamente, lembrando que você pode nos acompanhar além do canal da TV Nordestina através do portal tvnordestina.com.br ou através do canal TV Nordestina Oficial. Doutor, já queria iniciar fazendo essa pergunta que muita gente faz com relação à questão dos exercícios físicos. A gente começa, tem gente que decide, né, opta por começar essa frequência de exercícios físicos sem se preocupar muitas vezes com a saúde cardiovascular. Pessoas, inclusive, que nunca chegaram aí a um cardiologista, nunca fizeram um check-up propriamente dito. Isso é extremamente arriscado, né, doutor? A gente tem dois grandes vícios que a gente tem agora no final do ano, né? O primeiro é aquele paciente que fazia atividade física e, na verdade, não pratica mais atividade no mês de dezembro e janeiro e sempre tem aquela cumilança um pouquinho maior nesse final de ano, né? E aquele paciente que nunca fez atividade física e decide que vai começar. Para ambos os pacientes é necessário que vá ao cardiologista para fazer a revisão, para entender o que está acontecendo no coração. Esse paciente saber se exagerou um pouco mais do que devia no final do ano, se deve retomar as atividades com a mesma quantidade, com a mesma intensidade do que fazia antes. E aos pacientes que nunca fizeram, a gente tem que entender um pouco, porque no verão o corpo muda, as artérias modificam um pouco, a pressão sanguínea e tudo mais, então a gente tem que entender por onde, como e quando começar. Exatamente, é importante demais lembrar disso e lembrar sobre a importância, inclusive, de procurar um especialista, né? Além de fazer um check-up, de buscar saber como é que está a sua saúde, principalmente quando se trata de saúde cardiovascular, às vezes existem doenças muito silenciosas, né, doutor? Que, inclusive, quando você descobre, já é tarde demais, enfim. Pessoas que, inclusive, passam mal durante o processo de exercício, isso é extremamente complicado e recorrente, inclusive, né? Isso. A gente, do mesmo modo, tem duas coisas que a gente pode ver aí. Primeiro, aquele paciente que tem sintomas durante o exercício, aquele paciente que não apresenta nenhum sintoma durante o exercício. Vale salientar que necessariamente porque você está fazendo exercício, seu risco cardiovascular diminui, mas não necessariamente está 100% ausente do que você pretende. Uma segunda coisa que acontece depende, para cada paciente relativamente tem um tipo de sintoma específico. Exemplo, a gente sabe que o paciente pode ter uma dor no peito quando tem uma doença cardíaca, mas tem pacientes, exemplo, os pacientes diabéticos nem sempre apresentam aquele sintoma mais claro, então são sintomas relativamente atípicos. E é comum também o paciente vir a nós porque sentiu algo durante o exercício. Será que isso é uma queixa por falta de atividade física ou será que isso é uma queixa por estar acontecendo alguma coisa? É aí a importância que nós falamos até agora, reforçar e prevenir. E, inclusive, existe uma combinação entre o exercício físico exagerado, exacerbado nessa época do ano, e também umas dietas malucas que algumas pessoas fazem. O coração sofre muito com isso, né, doutor? Isso, eu já coloquei por curiosidade na internet dietas. Minha pessoa, contei mais de 65 que eu não conhecia. Então, assim, chega a ser uma coisa até absurda. Existem dietas provadas cientificamente. Na área da cardiologia existem duas dietas provadas. Uma é a dieta DASH, que é a dieta do hipertenso, e a segunda dieta é a dieta do Mediterrâneo, que é a dieta para o coronariopata, ou seja, aquele paciente que sabe que tem doença cardíaca, principalmente nas artérias do coração. As outras dietas são fundamentadas em perdas de peso. Existem várias dietas da moda, dietas baseadas em todos os tipos de alimentos possíveis. A dieta, fundamentalmente, que está comprovado que mais perde peso em pouco tempo é a low carb atualmente. Isso está comprovado cientificamente, porém sabe-se também que durante um longo tempo essa dieta tem que ter seus certos receios. A perda de peso, em contrapartida, faz bem ao coração. Então isso daí todos tem uma balança que a gente tem que colocar. Então, ao princípio, você tem que entender que seu corpo no verão ele modifica, as temperaturas são mais altas e proporcionalmente suas artérias estão mais dilatadas. Isso para quem já tem alguma predisposição ou tem alguma doença cardíaca, isso pode se tornar, vamos dizer que um gatilho, vamos dizer assim. Então, é o equilíbrio entre a alimentação, a atividade física e o que você se alimenta é o ponto crucial para o coração. Exatamente. Era outro ponto que eu ia tocar também, doutor, com relação à questão das temperaturas, né? Agora no verão, extremamente arriscada essa questão do calor e principalmente para quem resolve fazer exercícios físicos ao ar livre,
em pleno sol, né? Inclusive, na vinda para cá para o estúdio, a gente presenciou algumas pessoas correndo no sol de meio-dia, 1h da tarde. Isso é arriscado para quem já tem alguma tendência a alguma cardiopatia, né? Isso é arriscado até para quem não tem tendência a nenhuma cardiopatia. Como eu disse anteriormente, as temperaturas estão mais altas e as artérias estão mais dilatadas. Consequentemente, você tem um esforço maior a fazer os exercícios habituais. O melhor horário de fazer atividade física sempre é no começo da manhã ao final da tarde, tanto pela queda de temperatura como por um círculo hormonal normal que a gente tem, chamado ciclo circadiano. Para isso, o melhor horário varia muito do paciente. É como um paciente chegar, olha doutor, eu me sinto muito bem só fazendo exercício de manhã, então que se faça de manhã. Outros já dizem que ficam muito agitados se fizer de manhã, então é melhor só fazer à tarde, que se faça à tarde, mas o importante é manter essa qualidade de exercício. No meio da tarde, com as temperaturas extremamente elevadas, é muito comum, por exemplo, a gente que é do interior ir para a capital e dizer assim, vou correr na praia. Isso é muito bom, mas até que temperatura a gente pode fazer isso? Muitas vezes, às vezes, não é o horário que a gente facilita, é como é que está esse calor. Uma coisa é o sol de 5 horas da manhã em Campina Grande, outra coisa é o sol de 5 horas da manhã em João Pessoa. E aonde você vai fazer esse tipo de atividade? Exatamente, então dicas importantíssimas para quem está pensando aí, claro, para quem já começou esse processo de dietas, inclusive processo de exercício também, e para quem quer dar continuidade a essa questão. Se você nunca passou por um check-up, se você não está sabendo como anda a saúde do seu coração, das suas artérias, está mais do que na hora de atentar para essa questão, porque é fundamental saber como é que anda a saúde. Enfim, tem muita gente que confia demais nessa questão da idade, porque eu sou muito jovem, e isso é um ponto a favor para mim. Só que não é bem assim, né? Independente da idade hoje, o risco é iminente, né, doutor? Uma pesquisa que eu fiz no consultório é que mais ou menos 1 a cada 10 pacientes só, jovens, sem sintomas, é que vem saber assim, chega pra mim e faz, doutor, eu vim saber como é que eu tô. Normalmente a pessoa vem, olha, eu passei mal na academia, eu passei mal fazendo atividade física ou o que seja. Então a prevenção é a primordial. Vocês vão escutar muita gente falar nisso e a gente vai repetir porque é a palavra realmente que deve evitar. Quanto mais a gente escuta às vezes, fulano ia ao médico e acabou tendo alguma coisa. Isso a gente tenta fazer o maior número de exames, o maior número de exame físico possível para tentar diagnosticar ou prevenir uma doença precoce. Existem fatores que são modificáveis na doença, obviamente, como é o caso do peso do paciente, do tipo de alimentação, mas existem fatores que não são modificáveis, como é o caso do sexo, etnia, genética e tudo mais, que a gente não pode modificar. Mas isso a gente pode equilibrar os fatores de risco e os fatores de benefício ao paciente. Pois é, tem muita gente que inclusive andou nos questionando muito nas redes sociais a respeito de informações sobre o Dr. Rodrigo Vieira. Ele atende lá na Provasc, que fica na rua Sandra Borborema, número 61. O centro aqui de Campina Grande, muito fácil de encontrar, e o telefone para contato lá da Provasc é o 2102-5560. O Dr. Rodrigo, como já falei, é cardiologista, intervencionista, também é professor da área acadêmica, está mais do que por dentro, atualizadíssimo de todos esses assuntos e, claro, vai poder dar todo um suporte, um aparato para quem chegar no consultório. E claro, eu costumo dizer muito isso, o Dr. Rodrigo tem um perfil diferente de outros profissionais da área, porque ele costuma receber o paciente de uma maneira não tão específica. Ele realmente atenta para essa saúde globalizada, que inclusive é uma discussão muito interessante, né, doutor? O paciente chega no seu consultório, muitas vezes ele está passando por algum problema da sua área, problema cardíaco, mas muitas vezes ele quer conversar, quer ser entendido, até para que o seu próprio tratamento seja mais eficaz, né? Eu acredito muito em médico que toca em paciente, eu não acredito em médico que fica atrás de uma mesa, não. Então o paciente muitas vezes ele tem que ser, e muitas vezes ele quer ser só escutado. Mas na grande maioria das vezes, se você entender bem qual é a história do paciente, você consegue chegar no denominador comum. E eu gosto de sempre especificar que cada um tem sua área, ou seja, se eu precisar de um asseio, de uma ajuda de um colega endocrinologista, de um colega vascular, que trabalham lá junto comigo, isso é muito comum a gente solicitar, porque tem aqueles médicos que entendem, mas querem abraçar todo o paciente. Você tem que entender que cada especialista se forma um melhor comum ao paciente. Então, se a gente chegar num denominador comum, sempre o felizardo vai ser o paciente. Pois é, então é importante demais lembrar disso. Doutor, eu queria fazer outra pergunta também, ainda voltando a essa questão dos exercícios físicos. Diversos problemas podem ocorrer em quem resolve fazer exercício físico de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas dentre eles a arritmia, que o senhor até tocou nesse ponto agora há pouco, é um dos problemas mais recorrentes, é isso? Isso é uma verdade? Isso, a gente tem dois problemas, na verdade 3, bastante comuns no paciente. Primeiro, picos pressóricos.
né? Aí vem a identificação. O paciente está com picos de pressão por causa da atividade física ou realmente o paciente está hipertenso. Em segundo lugar, a gente tem a arritmia. O que é a arritmia? É um descompasso do coração. O coração ele trabalha em compasso. Uma parte do coração ele traz o sangue do corpo e a outra parte ele manda o sangue para o corpo. Então existe um compasso, uma compreensão entre esses dois lados do coração. Para isso, a gente tem que fazer com que, para descobrir esse tipo de arritmia, muitas vezes a gente tem que submeter o paciente a esforço. É por isso que muitas vezes a gente usa a mão do teste ergométrico, por exemplo, que a gente faz lá na clínica. Esse paciente é submetido ao esforço não só para ver como é que está a pressão dele, para ver como é que está o desenvolvimento vascular dele, mas para ver se o paciente desenvolve a arritmia, por exemplo, sob esforço físico, que nada mais é, vamos dizer assim, a grosso modo, é um eletro enquanto a gente está submetendo ao esforço. E o terceiro lugar, a gente não pode esquecer também do grande fator de tudo, que é a coronariopatia, ou seja, angina, infarto e tudo mais. Um pode levar o outro, sim, esses três estão entrelaçados. A hipertensão pode levar a angina pode levar a arritmia, e são vários fatores clínicos que podem causar isso aí. A gente não pode tratar o coração, por exemplo, hipertensão, como só um paciente que tem pressão alta. A arritmia como paciente só que tem descompasso. É um conjunto entre eles, por isso que a pesquisa clínica é muito importante. Fundamental, inclusive. Doutor, inclusive outro grande tabu que gira em torno dessas questões, as pessoas têm um certo receio muitas vezes de procurar o cardiologista, porque sabe, obviamente, que o cardiologista vai receitar, como diz assim, vai passar alguns exames para eles, e as pessoas têm medo dos preços desses exames, dos valores. Isso já se quebrou bastante, os exames já são bem mais acessíveis, inclusive lá na Provasc também, você vai encontrar esse tipo de exame, mapa, Holter, dentre outros exames que são fundamentais tanto para esse primeiro check-up quanto para exames mais aprofundados de determinadas cardiopatias, né? Então isso já se quebrou bastante, né? Já se quebrou bastante. Tanto a parte de medicação como a parte de exame, no começo, obviamente, eram exames muito mais caros, na qual eram exames até difíceis de se encontrar. Atualmente aqui na cidade a gente encontra praticamente todos os exames da cardiologia que nós necessitamos. Existem exames primários, que são esses exames normalmente que a gente pede, teste ergométrico, eco, mapa, Holter, que se caiu realmente, existe uma qualidade muito grande, vamos dizer que um avanço futurístico desses exames, e o preço realmente desses exames caíram bastante. Existem obviamente exames mais caros, mas que são coisas muito específicas, que o paciente não chega no seu consultório e fala assim, olha, eu vou pedir uma ressonância cardíaca. Não é assim. Então sempre existe um limiar da coisa. Eu acho que o teste ergométrico, principalmente mapa, Holter e eco, dá pra gente ter uma ideia do que pode estar acontecendo com o paciente e a gente orientar bem o que pode acontecer. Pois é, então as orientações são essas de procurar um médico, um especialista para entender melhor como é que anda a sua saúde, como é que anda a sua capacidade cardiovascular, e tirar isso da mente de que, além de serem exames muito caros, de ser algo inacessível, tirar da mente também esse fator idade, que a gente falava há pouco, que inclusive eu não sei se é um mito, mas eu quero tirar essa dúvida com você agora, doutor, a respeito da questão dos idosos. Os idosos, quando sofrem problemas cardiopáticos, quando sofrem um infarto, por exemplo, existe uma resistência maior por parte do idoso e o número de óbitos é menor nessa idade? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, na verdade, né? O que acontece é o seguinte, quando a gente tem um infarto do coração, um infarto nada mais é que a obstrução da artéria do coração. Em 100% dos pacientes, a gente chama colaterais, ou seja, vasos colaterais, para tentar irrigar aquela artéria que não está passando sangue. Eu gosto de brincar que se você tiver, a Floriano Peixoto tiver com um buraco no meio, ou seja, uma placa de gordura no meio, os carros vão começar a passar pelas ruas laterais. É exatamente o que acontece com o sangue. O que acontece é que no idoso, normalmente essas placas de gordura não acontecem do dia para a noite. São placas de gordura que vão formando. Consequentemente, as ruas laterais, as artérias laterais, elas vão aumentando o seu calibre. Então, vai dando para passar mais artéria. Então, quando fechar aquela artéria principal, eu vou ter outras artérias que vão fazer aquele papel. O que acontece no paciente jovem? Primeiro, não é comum um paciente jovem infartar. E hoje em dia, cada vez mais, por vários fatores, inclusive genéticos e tudo mais, a gente está encontrando pacientes jovens. Não é uma placa de gordura que criou igual um paciente idoso, que levou 20, 30, 40 anos para ser criada. É uma placa de gordura que criou em poucos anos, ou sequer até meses. Consequentemente, não dá tempo de criar essas colaterais, que vão fazer pelo menos o fator basal, fornecer um sangue basal para aquele músculo do coração não morrer. Então esse músculo do coração não vai ter, simplesmente vai ficar sem sangue 100%.
Então a gente escuta, é muito comum realmente a gente escutar aqui. Infarto é mais grave em pacientes jovens? Sim, é mais grave em pacientes jovens por esse motivo. Pois é, doutor, eu quero agradecer demais a sua presença. É sempre muito bom tirar essas dúvidas, inclusive esclarecer algumas questões que, inclusive, podem salvar muita gente, né? Algumas pessoas não têm certos esclarecimentos, acabam cometendo algumas atitudes como essa de fazer exercício de maneira desordenada, sem procurar ajuda, sem procurar um aparato médico. E isso é um problema muito grande. Portanto, então, esse foi o primeiro bloco do Saúde Ativa. Conversamos com o Dr. Rodrigo Vieira, ele que é cardiologista, intervencionista e também é professor acadêmico. Ele atende lá na Provasc, que fica na rua Sandra Barborema, número 61, no centro aqui de Campina Grande. O telefone para contato 2102-5560. A gente volta já.